Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepereda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, pessoal. Olá, Cris. Tudo bem com vocês? Nós aqui na seguidinha do programa anterior. Então, hoje é bem interessante e mais light para aqueles que queimaram o fósforo cerebral no programa anterior. É com você, Cris. Bem, pessoal, o programa de hoje é continuação do anterior. Portanto, quem não assistiu o anterior, que assista antes de assistir esse, para que vocês possam entender tudo que a Maria tem de informação que é muito importante. Ou a iniciação do seu secreto. Decidimos dividir então em duas partes. Não apenas pelo perfil de cada um, mas também pelo tempo. Se você não assistiu o programa anterior, você encontrará o link do primeiro aqui embaixo, na área da descrição do vídeo. Maria, no programa anterior você fez uma muito profunda análise dos principais pontos esotéricos, místicos, científicos e psicológicos que a série desenvolve. Sem esquecer, é claro, de um fundamento manipulador que se apresenta como projeto para a humanidade. Mas nesse programa, eu farei apenas um pedido. Eu gostaria que você nos desse sua visão de importantes frases e diálogos ditos pelos personagens da série. Frases que você anotou ao longo dos episódios e que carregam um quanto de luz para ser revelada. Bem, Maria, a gente conta aí com você e com o seu discernimento. É isso aí, Cris. Vamos lá com as frases. Tentar não me estender demais, mas eu nunca sei como fica, porque as coisas vão surgindo na minha cabeça na hora que eu tô falando. Às vezes eu vou longe demais. Quem são meus alunos já estão acostumados, aqueles que já me acompanham há um bom tempo, já sabem que eu não resumo para ficar curtinho um vídeo comercialmente mais interessante. E sim, a minha preocupação é com o seu quantum de luz, o quantum de luz que eu vou passar para você através das informações. Então, vamos lá. A primeira frase está ligada com uma pergunta que sempre me fazem, né? Ligada assim, Maria, por que o mundo é o mundo? Por que nós temos que sofrer para poder viver nessa realidade, neste planeta Terra? Estamos aprisionados ou não estamos aprisionados numa Matrix? Porque o governo secreto mundial nos, persegue, porque são isso, são aquilo outro, e coitadinho de nós, coitadinho de nós. Bom, todas essas frases, na verdade, têm uma boa porção de realidade e, por outro lado, porções de mal entendimento do processo que é a projeção de nossa consciência nessa realidade, que parece, como bem chamada de realidade, tão real. Então, nós estamos aqui interagindo e tem um programa e tem condições para estarmos aqui. Mas uma delas é a questão do sofrimento, que ele é intenso até que nos transformemos. Ele pode ser intenso, é a frase certa, até que nos transformemos. Ele pode ser do tipo que comprime o ser humano e o leva a estados extremamente difíceis, né? Por exemplo, em momentos de guerra, momentos em que ocorre a típica manipulação e vontade de uns sobre outros. Isso pode acontecer na sua própria família, pode acontecer na empresa onde você trabalha, e no nível de país e nível mundial. Mas isso tudo leva ao mesmo lugar, que é te levar a compreender como lidar com as vicissitudes, o termo já é meio negativo, né? com os desafios da vida. Então, a vida nos desafia constantemente, coloca dificuldades e eles aumentam conforme o seu grau de entendimento e conforme a sua capacidade de resolver aquilo que pode ser resolvido, que está colocado à sua frente. Porque o objetivo é, sim, fazer com que você seja lapidado. Essa suposta pedra bruta, já que estávamos falando em conceitos esotéricos no programa anterior,
um termo bem maçônico, mas é esotérico como um todo, a pedra bruta que somos será lapidada e transformada em uma pedra preciosa. Mas como? Através de um burilamento, através de retirar partes, polir outras partes. Então, esse pode ser um processo difícil e doloroso, ou quando começamos a fluir com ele e entendê-lo melhor, aceitá-lo em vez de reagir contra, trabalhar no fluxo, mas sempre buscando uma transformação. Não quer dizer que você tem que aceitar o que está na sua frente e acabou, né? Mas você tem que ir através das coisas, mudar as coisas e não fugir das coisas, que é o que boa parte faz, foge do desafio e aí arranja um outro pior, que é assim que funciona o mecanismo da Terra, né? Essa visão holográfica que nós temos, quando você foge de um, vai aparecer ainda pior um outro. Portanto, você tem que facear o seu desafio, não fugir dele e resolvê-lo da melhor maneira. É fácil falar, eu sei, tal, né? Bom, né? Eu também sei, porque eu também já passei por muitas, mas esse mecanismo funciona, porque eu também sei que, ao passar por muitas, foi o que sempre me levou adiante e com uma compreensão do que estava acontecendo. Aí vem a frase, então, da Oa, oi, né? Que é a frase muito bonita, eu acho que é a mais preciosa de todo o programa, embora nós tenhamos muitas frases muito boas para serem analisadas em vários níveis, é que essa dá o quanto, né, mais importante dessa compreensão que eu acabei de falar. Ela diz: foi comprimida feito carvão, eu sofri. É isso que é um anjo, pó comprimido até virar diamante pelo peso desse mundo. Isso é fantástico. Se nós raciocinarmos um pouquinho sobre o carvão ou grafite e olharmos para o diamante, nós estamos olhando estruturas atômicas de formas de carbono. Então, são apresentações diferentes do próprio carbono. Então, quando vemos que ocorre uma diferença, uma passagem entre eles de estados, vemos também que ocorre uma modificação de uma estrutura, maiormente 2D, de 2 dimensões, para a estrutura do diamante, que é uma estrutura já tridimensional. Então, quando vemos isso, entendemos que nós temos uma diferença de energia, um padrão, um quantum de luz inserido ali. Portanto, o diamante é quem pode mais carregar a luz. E quando ele é burilado, ele é a própria luz. Luz é informação, luz é energia. Luz é a informação gravada no tecido espaço-tempo, é a forma como a informação é gravada através da luz. Luz carrega os fótons que carregam a informação. Então, o que nós temos sobre esse aspecto é uma visão de que quanto mais você faceia a vida, mais você se desenvolve, mais você vai estar sendo comprimido. Mas enquanto mais você aguenta, você se transforma em uma pedra preciosa. Então essa é uma questão esotérica belíssima dentro de Oa, entre várias, né? Então temos uma próxima frase aqui, porque tem muitas. Exatamente nesse lugar, em outra dimensão, os corpos de vocês estão aqui, mas estão presos em um sono. Então, em outro lugar também estamos. Neste lugar que eu percebo, me percebo, vejo meu corpo. Mas ele está preso num sono, porque eu só percebo este meu sonho. Enquanto que eu estou aqui sonhando, existe um outro lugar onde de fato eu existo. Essa é a beleza de colocar as multidimensionalidades, que não é o termo, né? O termo que eles usam, né? Que eu já comentei a respeito. O termo correto é as múltiplas realidades paralelas, ou até um outro termo possível, os multiversos, aonde eu me expresso.
Mas em Oa são mais realidades alternadas mesmo, né? Porque são variações dela mesma, de cada um deles, de cada uma das histórias. Então seriam realidades alternadas, só para ser preciso. Então nós temos um mundo físico. Nós temos potenciais infinitos de expressões de nós mesmos, com variações de nossa realidade em função daquilo que somos, daquilo que nos tornamos. Uma questão imanente que é mais verdadeiramente transcendente em Oa, que é algo que se torna e se crê daquela forma, mas que pode transformar-se constantemente, transcender aquela forma e encontrar outras partes de si mesmo, né? Então é belíssimo, realmente. Mais uma frase: eu não desapareci, eu estava presente em e por tudo isso. Ou seja, ela estava, de certa forma, conectada com cada uma das realidades e com cada um dos amigos que se encontraram. Não foi por acaso, por sincronicidades onde o destino conspira para que juntos pudessem ser sinérgicos e terem encontrados até a forma de transcender aquela realidade e ir para outras, que é os movimentos que eles faziam para que ela ou alguém pudesse ir para uma outra realidade. Eu quero que você feche os olhos. Outra frase. Quero que você imagine tudo o que eu digo como se estivesse lá, como se estivesse comigo, como se você fosse eu. Então essa é uma projeção de consciência. Não importa aqui se essa frase bate com o contexto do jeito que eu vou falar ou não do filme. O que me importa é que eu estou usando as frases, não exatamente no contexto do filme 100%, e sim para que nós possamos utilizá-las para um trabalho interior, tá bom? Então, não rabugentem se eu não seguir exatamente o contexto do filme 100%, mas sim utilizar essas frases para o nosso proveito em um trabalho interno. Então, eu vou falar de novo para que você não se perca. Eu quero que você feche os olhos, quero que você imagine tudo o que eu digo, como se você estivesse lá, como se estivesse comigo, como se você fosse eu. Qual é a diferença de você visualizar algo e vivenciar algo? A porção de realidade, ok? Mas será que através de uma projeção de consciência, onde eu começo com um processo de visualização, quando eu realmente me torno a visualização e aquela visualização me toma por completo, será que não ocorre uma transferência de realidade e nós acabamos nos transferindo para ela sem que possamos até ter noção? Porque cada vez que você passa de uma realidade para outra, perde-se a memória da realidade anterior. Existe um programa aqui no canal que se chama O Futuro do Passado, Programa de Expertos, que é muito importante para explicar como funcionam as realidades paralelas. Então, se você não conhece isso, fica uma sugestão, que eu explico em detalhes, eu não vou explicar aqui tudo de novo, senão a gente não sai daqui hoje, como é que funciona isso. Então, quando você visualiza, por que as pessoas falam assim, vamos fazer uma visualização de um mundo melhor? Isso é relevante? Na verdade é. Mas a que ponto aquilo é relevante? Quando se torna relevante, que é onde eu quero utilizar essa frase para esse exercício? Quando de fato, dentro de você e dentro daqueles que estão mentalizando, aquilo é um potencial evento, algo que você de fato faz parte da visualização. A visualização e você são coisas únicas. A sua ressonância, a sua frequência faz com que aquilo que é provável se torne realmente possível, né? Porque nem tudo que é provável é possível. Por quê? É provável de acontecer, mas quando do provável se torna possível? Quando elementos entram em ação para que façam com que aquilo seja inevitável, porque se torna um ímã tão poderoso
que assim será. E quando se torna esse ímã tão poderoso? Quando duas partes são ressonantes por completo. Então, como é que eu posso desejar um mundo melhor e de paz se eu não sou exatamente aquilo que eu quero que ocorra no mundo? Né? Então, a pessoa faz uma visualização, mas ainda está num padrão ressonante, com frequências baixas, depressivas, que gera conflitos, conflito com o vizinho, com a pessoa do elevador, com o colega de trabalho. Então, como é que a pessoa que vai numa mentalização vai ser positiva ao ponto de se tornar algo de provável para possível? Quando é que ela vai realmente fazer um esforço junto com outras pessoas em que a gota dela de fato ajudará a transformar essa realidade? Quando ela se transformar. Então, quando pessoas ressonantes, que de fato são a realidade que querem projetar, se juntam para fazer esse processo de visualização, essa passagem de realidade, essa bolha que se cria de realidade inserida numa bolha coletiva, ela pode acontecer. Tá? E ela acontece o tempo todo, né? Só que dentro dos padrões, dos níveis que são a média do que cada uma dessas pessoas está dentro, frequencialmente falando, próximo ou mais distante daquilo que elas estão desejando ali. Porque o desejo de boca falada, é muito fácil. Eu quero um mundo melhor, eu quero que as pessoas querem um presidente, mas eu vou lá na empresa e eu apronto e até sou desonesto em alguns aspectos. Como é que eu quero um mundo melhor de um presidente, de um congresso honesto, se eu estou fazendo coisas que não têm ressonância completa, né? Então esse padrão, porque o mundo é assim? Porque a humanidade ainda é assim. Não, o mundo é assim porque tem pessoas bilionárias que são más. É parte de porque o mundo é assim, é isso. Mas o maior problema do mundo não são essas pessoas, que não teriam poder nenhum se todo o resto da massa fosse seguidoras, não fosse seguidoras deles. O que nós temos é que muitos seguem e reproduzem o mal que esses comandam. Okay? Aí vem mais uma frasezinha. Todos nós morremos mais vezes do que eu posso contar. Sim, essa questão se refere novamente às realidades paralelas. Então, a nível de eu, nível superior, existem outras versões de mim mesmo que têm histórias distintas ou muito próximas ou mais diferentes. Então, nós morremos muitas vezes como projeção de uma persona, ou até com a percepção de um emaranhamento quântico entre uma linha de tempo com outras personas. Então, essa visão de infinitas possibilidades no mundo quântico é a realidade. No mundo temporal, aquilo que nós percebemos na quarta dimensão onde estamos, terceira dimensão de espaço, quarta de tempo, percebemos o tempo porque vivemos o espaço. Então, tempo, fisicamente falando, né? Física, escola, é a forma como explicamos um objeto sair do ponto A e chegar no ponto B. Medimos o tempo e dizemos, bom, então há espaço percorrido, porque houve o tempo. Então, o tempo é um instrumento, é uma ilusão utilizada para explicar o espaço. Quando a matéria não mais existe dessa forma, no mundo da densidade, e, portanto, a matéria e o espaço estão diretamente relacionados, o tempo também se altera. Por isso que o tempo se altera em função da gravidade, em função da densidade, que tem a ver com a gravidade, em função de parâmetros que ligam com a gravidade. Então, o tempo é uma variável que, então, gera um processo de ilusão
de uma continuidade em um mundo quântico através de emaranhamentos constantes. Então nós vamos morrer infinitas vezes até que então recobremos a consciência e possamos entender que são passagens como uma troca de roupa e que não morremos. Morre simplesmente aquela passagem, aquele estágio do jogo. O avatarzinho do jogo pega assim, parabéns, um monte de medalhinhas, e pega o próximo estágio, o próximo desafio e o próprio avatarzinho e continua em frente. Mais uma frase. A primeira vez que você adormece na prisão, você esquece. Você acorda uma mulher livre e então você lembra que não é. Você perde sua liberdade muitas vezes antes de finalmente acreditar. Então isso é muito interessante porque a questão de você estar o tempo todo despertando em um corpo, né? Despertando naquilo que ela chamou de prisão, uma alegoria, porque não é exatamente isso no caso dela, mas é parecido com isso. Então você adormece na prisão, que é ao entrar em contato com o corpo físico, aí você esquece, não se lembra mais do que houve. Daí você acorda, livre, querendo explorar essa realidade. Então se lembra que você não é livre, porque você está submetido a limites e regras nesse jogo. Você perde sua liberdade muitas vezes antes de finalmente acreditar que você é livre. Porque você entende que é livre através do jogo. Um jogo que quanto mais você o domina, mais você vai ganhando liberdade nele. É exatamente o que acontece em um jogo virtual. Você vai ganhando mais coisas para fazer quando você vai passando de fase. Então, essa passagem de fase só pode ser feita através do jogo. Mas cada vez que ocorre uma passagem de fase, é como se a passagem anterior não mais importasse, agora importa só a nova fase. É um novo mundo, que sob novas regras, e regras geralmente com maior grau de liberdade, né, com mais coisas para fazer, aumentando também, proporcionalmente, às vezes, o grau de dificuldade. Então, a vida é um jogo, onde você se liga a ele e desperta no sono de entrar no corpo e entra num sonho que parece estar livre. Aí, nesse sonho, você entende que, na verdade, não está livre, mas que se fizer um monte de coisas nesse sonho e vencer os desafios dele, você ganha graus de liberdade. Então isso é muito bonito. Você realmente não sabe alguma coisa até que seu corpo saiba disso. Uau, essa frase parece tão boba, mas ela é tão profunda. Você só vai saber mesmo quando você aceitar esse jogo que é entre sua consciência e seu corpo físico. Então, quando o seu corpo souber jogar esse jogo em total ressonância com a sua consciência, e a consciência está consciente de estar jogando esse jogo com o corpo, e faz com que o corpo, que tem uma própria consciência, que se pode até chamar de ego, essa consciência dele mesmo, que tenta ir para outro lado, enquanto a consciência que está nesse corpo quer fazer com que esse ego obedeça, essa dupla, quando entram em ressonância e param de fazer movimentos desconexos e começam a, então, entrar em ressonância, faz com que o poder seja enorme. Aí o seu corpo já sabe que ele precisa se associar a uma coisa superior, que essa dupla tomará conta da matéria. E agora sim, essa dupla juntos farão com que a liberdade seja muito maior. Outra frase: as pessoas que querem poder sempre tentarão controlar aqueles que realmente o possuem. Uau, essa frase é a realidade mais real da Terra.
Aqueles que querem nos dominar, que usam o poder, o dinheiro, sua posição social, posição política e comandam as guerras, comandam as destruições, que mandam um povo matar esse povo e eles ficam lá na ponta do triângulo, quando dois brigam, encontra o terceiro, sempre há um terceiro que está fazendo com que dois briguem. Eles ficam olhando que esses dois se matem, né? Mas eles, na verdade, não têm esse poder. Se esses dois disserem, eu não vou matar ele, ele não vai me matar, e acabou, ninguém vai matar. Se matem vocês, né? Então, eles não têm poder nenhum. Se esses aqui despertarem, é como se esses fossem o corpo, brigando como duas células, querendo fazer uma fagocitose uma na outra, e ali estivesse a consciência do lado de fora. Quando então essas duas células veem que elas não têm que tentar brigar para se comer, elas entendem que elas têm que comer aqueles dois lá que estão mandando esses aqui brigarem. Então isso é a frase que está perfeita aqui. As pessoas que querem poder sempre tentarão controlar aqueles que realmente o possuem, porque nós é que possuímos o poder, mas nós, sem consciência, não temos poder. Ficamos com o poder ali. Nós temos um poder latente, tá lá, latência, tá lá, é teu, mas não tá funcionando. Ele tem que ser ativado e quem ativa isso é a consciência. A consciência é atingida através do conhecimento verdadeiro. Esse saber verdadeiro, conhecimento verdadeiro, por informação verdadeira, faz com que essa latência se torne agora imanente, assuma uma forma. E através dessa forma que diz eu sou, é que pode ocorrer uma transcendência. Eu gosto muito dessa questão filosófica kantiana. Não só kantiana, mas Kant tornou isso bastante conhecido. Porque, embora ele seja bem bagunçado da cabeça, bem confuso, filósofos um pouco mais claros, acho que até ele se confundia com ele mesmo. Essas pequenas palavras auxiliam muito na compreensão. E é isso, quando o homem entender que o poder é seu e já veio consigo mesmo, se unir a outros homens. Mas para fazer isso, não adianta querer. Tem que ter informação, é por isso que nos roubam a informação o tempo todo, tiram a informação da humanidade, dão contra-informação e desinformação o tempo todo, para deixar confuso, ignorante. E, infelizmente, a humanidade está num processo violento de adormecimento, a massa, claro. A massa está num processo de adormecimento violento, aceitando engolir a sua imanência, tornando-a completamente latente e latente apagada, né? Nós temos esse poder e temos que usá-lo, mas para isso eu sei que o povo não sabe o que faz, é bem assim, não sabem o que fazem. Por isso é que eu faço tantos cursos para trazer informação verdadeira de volta, para que as pessoas possam recuperar a memória. E isso é o trabalho de um dos cursos, tantos cursos eu faço, que é mais recente agora, que é o Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade, que o foco é trazer de volta aquilo tudo que te foi escondido, que sem você saber a verdade não vai conseguir saber julgar o que é certo, o que é errado devido a essa desinformação e esse jogo que se faz de um contra o outro o tempo todo. E as pessoas caem porque não sabem, não têm informação, né? Mais uma. Essa frase parece simples, mas ela é extremamente complicada de entender. A ordem externa gerará a ordem no interior. Aquilo que é projetado para fora se torna a ordem externa. A ordem projetada para fora influencia o interior de uma outra ordem. Só que quando esta ordem se transforma interior e exterior em ressonância pura, agora a transformação dessa, né, essa fase de constante mutação, de transcendência que existe, fará com que uma nova ordem externa ocorra e essa nova ordem externa influenciará
a ordem interna daqueles que não estiverem em ressonância plena. Quando entra em ressonância plena, ocorre uma transcendência, a transcendência gera uma nova ordem externa, que gerará novamente uma outra ordem interna daqueles que não estavam 100% em ressonância. Então, é como ir numa onda influenciando outras ondas e mais outras ondas, mas só se influencia quando o externo entra em alinhamento com outro interno, fazendo com que então ocorra um novo nascer, um nascimento de uma nova realidade. Mais uma. Não existe o bem e o mal, preto ou branco, há apenas cinza, há apenas o que o homem pode suportar. Sim, é verdade. Então, essa frase, apenas o que o homem pode suportar, parece um pouquinho assim, dramático, né? Mas eu entendo sobre o aspecto que eles colocaram ali. O bem e o mal está sempre misturado, porque através do que aparenta ser mal, o bem surge, né? E às vezes, através do bem, que alguém entende que é o bem, pode fazer mal a algum outro. Então, esse jogo cinza de dualidade presente o tempo todo deve ter umas regras para compreender o que é o bem e o que é o mal. Então, o bem e o mal tem que ser entendido como uma lei que atinja o maior número de pessoas, ou seja, o bem deve ser aquilo que beneficia o maior número de pessoas, mesmo em detrimento de alguns. Só que hoje no mundo, como eu sempre falo, nós temos o mal sobre o bem, que é o que beneficia alguns em detrimento de outros, de todos os outros, é o que prevalece, né? Então, de uma maneira simples, porque só essa frase daria para falar horas. Não é realmente uma medida de saúde mental para ser bem ajustada em uma sociedade que está muito doente. Realmente, é uma sociedade que está muito doente e você se ajustar a ela não é bem uma saúde mental. Essa frase foi usada, mas ela já é antiga, né? E adaptaram ela no filme. Mais uma frase. Os ratos de laboratório são apenas impotentes porque não entendem que estão em um experimento. Mas eles são tão parte disso quanto o cientista, em alguns aspectos até mais. Quer dizer, a questão de uma certa fatalidade e de uma certa, digamos, sincronicidade e de um emaranhamento quântico. Nada acontece por acaso, é a frase que ela quis dizer. Então, existe sempre uma lei de doação e recepção. Se algo te acontece de um lado, existe a balança de Maat, que de outro lado estará compensando. Não quer dizer que tudo isso acontece em uma única vida, né? Quer dizer que no espelhamento das realidades paralelas, em uma circularidade de todos os potenciais de uma realidade paralela, né? Então, as realidades paralelas não estão só assim, elas se ligam numa ponta, porque é uma coisa que inicia sempre uma espiral de variação, mas sempre seguindo um padrão central, que é um tema. Então, as realidades paralelas se ligam a um tema. Então, é um círculo com um ponto central. Agora, em cada pontinho do círculo, você tem uma realidade paralela. Só que também não é assim, é uma espiral infinita, porque o círculo seria finito. Então, isso acontece porque existem inúmeras sincronicidades que vão ocorrendo e as potencialidades que vão existindo a cada uma chance que ocorre. Mas essa espiral está sempre trabalhando com uma balança de Maat, como no Egito, né? Como essa Maat que está aqui do meu lado. As asas abertas de Maat representam a balança de causa e efeito, bem e mal. Então, enquanto em uma experiência, em uma realidade paralela, a persona pode estar experienciando algo mais dramático, ela pode estar experienciando em outra realidade uma outra escolha, uma outra versão, uma outra variedade menos dramática. Então, tudo isso ocorre e nada é injusto, tudo é justo. Só que pela visão unitária de uma única realidade, parece a nós que a uns a justiça é mais divina e a outros a injustiça
ocorre com maior intensidade. É isso que ela quis dizer aqui, né? Então, quando ocorre essa submissão de um povo a um ditador, que é o caso dela lá, né, do grupo dela, da OA, sobre o cientista, o Rap, que estavam lá submetidos a ele, havia uma causa e um efeito em torno de um tema. E o tema talvez fosse conhecer outras realidades, compreender essas múltiplas potencialidades do ser. Só que existem várias formas de você lidar com isso, e nem sempre é necessário você ter um opressor tão reptiliano como esse. Mais uma frase. Não há nada mais isolante do que não ser capaz de sentir o tempo, não sentir a distância entre horas e dias. Então, imagine você colocado numa cela branca, né, onde se fazem até com torturas e com processos de domínio da mente, para deixar a pessoa suscetível a comandos de domínio de mente. Né? É colocar um prisioneiro numa cela branca, com uma cama branca, com lençol branco. Tudo branco, parede branca, tudo branco. E ali ele fica dia e noite. Então, o que acontece? Quando você não tem a mudança de espaço, perde o senso de espaço, você perde o senso do tempo. Portanto, o tempo é uma percepção, existe o tempo que se pode contar, ok? Esse tempo que a gente usa o relógio para isso, né? E tem um calendário. Existe o tempo que nós percebemos. Então, esse tempo percebido muda completamente. Pode parecer até que não passou o tempo. Então, ela pode estar dentro de uma cela branca, achando que passou uma semana e, na verdade, pode ter passado muito mais. Geralmente, ocorre uma dilatação de tempo e espaço. Quando você entra num processo como esse, perde-se a noção temporal porque você perde a noção espacial. E daí se perde a distância entre as horas, distância entre os dias e por aí vai. Vamos firme agora. Aqui uma frase da segunda temporada, que era a dica para o detetive chegar até a rosácea da janela, onde ele deveria encontrar o enigma da casa, né? E aqui fala assim, o túnel do tamanho de um caixão. Uma escadaria dupla e curva, ou seja, uma escadaria dupla e espiral, né? E uma janela de rosácea. Então, isso é bem uma simbologia maçônica, que é isso que se coloca em algumas iniciações maçônicas, a pessoa dentro de um caixão, né? Fecha-se o caixão, tem gente que morre de medo disso. Não passa da iniciação. Então você entra no caixão, fecha o caixão e deixa você lá dentro do caixão um tempo, silêncio total, e você não pode fazer nada, às vezes até em um momento específico te dão um comando ao qual você deve responder, né? Então ali se imagina a morte como uma passagem. Então a passagem, um túnel, renascimento. A escadaria dupla e curva tem a ver com uma série de padrões energéticos, mas é também uma simbologia esotérica, que é a escada de Jacó, e por aí vai. E uma janela de rosácea, que são as múltiplas realidades espelhadas, né? Para onde vai você? É o você se espelhando, se desdobrando nas mandalas e rosáceas, as muitas partes de você mesmo, como você mesmo em outras possibilidades. Por isso que a rosácea era a ligação, né, no final, né, da segunda temporada, com o centro da rosácea, que era o centro talvez da onde, quem sabe, toda a projeção daquelas possibilidades projetadas na mente ou projetadas de uma outra forma que a gente não sabe ainda como vai ser, né? A terceira temporada de Oa, esse centro da rosácea levava. O olho, né? Representa o olho. Mais uma frase, nunca cessaremos nossa exploração. O fim de nossa exploração será chegarmos onde começamos. E então, reconhecer o lugar pela primeira vez. T.S. Eliot, então essa frase
tá lá dentro daquela casa, o detetive lê ela lá, utilizando, acho que era provavelmente o isqueiro, né? O isqueiro na mão, a tocha na mão, em vez de uma lanterna, que seria o mais óbvio, até a luz do celular, o tempo todo representava a chama interior, né? Então usaram lá uma coisa não óbvia, que é um isqueiro, que vai queimar a mão, né, em determinado instante, em vez de usar uma lanterna. Ele vai pela segunda vez na casa. E em vez de levar a lanterna, ele continua com o isqueiro. Isso foi colocado, parece meio idiota, né, hoje em dia, mas foi colocado com o fundo esotérico da chama. E com a chama eu enxergo. Então, porque combina a chama lendo a plaquinha do T.S. Eliot, né, que é: nunca cessaremos nossa exploração. O fim de nossa exploração será chegarmos onde começamos e então reconhecer o lugar pela primeira vez, né? Mas com um outro olho, com uma forma diferente, porque nós já não somos mais o mesmo. Então, essa questão de repetir padrões em várias encadernações é dar um outro olhar para o mesmo padrão e vê-lo sobre um outro ângulo, possibilitando então você ter uma nova chance de fazer coisas distintas frente ao mesmo desafio. Então essa é a visão das reencadernações, né, que eu brinco, né, encarnações, reencadernações, porque toda hora a gente troca a capa do livro, o conteúdo se altera, mas mantém o mesmo script, né, mudando alternativas, a capa tem uma alteração, mas o conteúdo é o tema central que se repete, se repete. T.S. Eliot era um ser de sociedades secretas, né, que estava junto com muitos outros escritores e que trabalhavam para informação, conhecimento sobre um lado e também para satisfazer os interesses daqueles que eu chamo de eles. Então, continuando. Ninguém corria 1,5 km em menos de 4 minutos. Acreditava-se ser o limite de velocidade humana, diz o rap para Oa. Então, um dia, um inglês conseguiu chegar em 3 minutos e 59 segundos. Mas aí, 6 semanas depois, outro conseguiu e surgiram outros. Agora um adolescente treinado consegue. É a nossa incapacidade de imaginar que nos segura. É muito bonito isso aí, né? Bate de novo, que é incrível. Essa história de que eu não sei fazer, aí eu aprendo a fazer, uma coisa que é inédita, né? Uma invenção, uma coisa assim. E quando você terminou de fazer, no campo de informação, ressonância morfogênica, que Jung diria inconsciente, coletivo, como uma forma mais restrita de visão. Eu gosto mais da visão do campo de ressonância morfogênica, que alguns chamam de the field, o campo. Tudo que você descobre agora, você extrai do campo, na verdade. Porque tudo já existe, tudo já está lá. Então, ao extrair do campo, você o altera. Então, essa nova versão que eu recebo, processo, estou devolvendo ao campo, é uma nova versão. É isso que interessa, a nova versão. E toda hora que eu amplio, conecto, não perco essa conexão, e devolvo, crio uma nova conexão, essa nova conexão se tornará mais possíveis àqueles que estão próximos do mesmo foco, da mesma bolha de realidade, buscando o mesmo padrão. É aquela história do centésimo macaco, né? Então, não sabiam os macacos numa ilha, não sabiam abrir os cocos de uma certa forma. Aí, de repente, na outra ilha, que nunca teve correlação de um com o outro, os macacos aprendem a abrir o coco de uma outra forma, muito mais interessante e mais prática. De repente, sem se conectarem, os macacos dessa ilha, quando atinge o centésimo macaco ali, né? Os macacos dessa ilha começam a abrir os cocos do mesmo jeito, porque existe um número, um quantum suficiente, um padrão suficiente energético para que ocorra a transferência. Então, o centésimo macaco era o número necessário para que a transferência ocorra. É o que eu digo para os meus alunos.
O mundo está desse jeito, é verdade, a massa está adormecida, é verdade, mas nós precisamos atingir o 100º macaco de maneira ilusória, né? Essa é uma alegoria linguística, científica, por sinal, não é um número preciso. Então, ao atingir o 100º macaco, ou seja, um número de pessoas suficiente, fará uma transformação, não para os outros que estão adormecidos, não. Nós que acordemos, ou aqueles que acordem, não vão mudar o mundo dos que não acordaram, não. Será criada uma nova bolha de realidade. Essa nova bolha conterá os 100 macacos e mais os macacos outros que serão influenciados para esse novo padrão. E aquele que não ainda acordou, que continuam tentando quebrar os cocos de uma maneira mais difícil, continuarão existindo até que um macaco comece a quebrar naquele lugar o coco daquele jeito e gere 100 macacos quebrando o coco daquele jeito e novamente uma nova bolha será quebrada, mas continuará existindo um padrão que ainda precisa aprender a quebrar os cocos de uma maneira diferente, ok? Então essa frase é incrível e mostra a transcendência total e a importância de uma conectividade, é por isso que em Oa tem aquela raizinha que sai do ouvido, né, e começa a passar informação. Então essa transcendência, ela ocorre pela conectividade. A conectividade é feita por buracos de minhoca, né? Essas raízes invisíveis que nos conectam com outras realidades e nos passam frações do campo de informação universal quando somos aquilo. Tenha isso claro em sua mente. Nada vem de graça. Vem pelo esforço. Vem porque fizemos para sermos isso. Porque buscamos isso. Porque isso se tornou a verdade em mim e em você. Quando isto for a sua verdade, assim será, né? Aí vem mais uma frase, só acho que é a última que eu coloquei aqui. A Nina viu o mundo todo, que a Nina é a versão da Oa, russinha, naquela realidade onde tem o povo, né? Então a Nina viu o mundo todo, mas eu, a Oa, né? Eu vi por debaixo, uma visão esotérica bastante incrível. A Nina, que era mais adormecida do que a Oa, né? As duas iguais fisicamente, mas com duas histórias distintas, realidades alternadas. A Nina rica, né, com o pai dela e tal. Então a Nina viu o mundo todo, mas eu vi por baixo. É por debaixo, é pela raiz, pelo mundo esotérico, submundo, né? Por onde se sofre e padece ao descer aos 7 níveis do submundo, em todas as mitos e conceitos esotéricos se fala do submundo. A descida ao submundo começa na antiga Suméria, né? Com os mitos sumerianos, e depois se replica em todos os outros povos, né? Então, a Nina viu o mundo, mas eu vi por debaixo. Fui comprimida, feito carvão. Eu sofri. É isso que é um anjo. Pó comprimido até virar diamante pelo peso deste mundo. Você me esmagou antes que eu pudesse me tornar qualquer coisa, mas não me destruiu. Eu morri e voltei à vida com algo que você nunca terá. Você tem violência, terror e solidão. Eu tenho fé. Essa última palavrinha, frase eu tenho fé, acho que podia ter ficado melhor aí, estava indo tão bem até que ela disse eu tenho fé. Aí deveria ter sido dito, na minha opinião, eu tenho determinação. Ele também era determinado, né? Mas ela tem determinação e ela tem uma outra coisa, ela sabe. Ela devia ter dito eu tenho a determinação e o saber de que você não vencerá. É isso que nós temos que dizer, porque o rap representa um cientista louco lá, e psicótico,
Ele representa, de certa forma, você pode colocar dessa maneira, os donos do mundo, como eu costumo chamar, eles, abrir aspas e fechar aspas, esse 1% comanda esse 99% que se divide em duas facções que se matam. Se matam porque não enxergam que tem esse terceiro que as está usando e esmagando constantemente, fazendo com que sejam esmagadas, mas na verdade, no fundo, quem está esmagando não é o 1%. São as metades que sobraram, que é a grande maioria, que esmagam um ao outro. Esse processo pode ter a sua valia, e tem, porque ele seleciona aqueles que enxergam e não o aceitam, e tentam despertar os outros. Por outro lado, ele não é necessário quando se assume a consciência. Quando nos tornamos conscientes, isso já não é mais necessário. Não é mais necessário compressão para expansão. O mais importante aqui para entender é que não é necessária a violência, o terror e a solidão para realmente atingir esse processo de despertar. Muito pelo contrário. Nós podemos, ao atingir a consciência, viver de uma outra forma e chegar à conclusão e à visão da verdade, do mundo melhor, sem precisar passar pelas raízes da árvore, pelo submundo. Quando se enxerga o caminho, ele está no tronco da árvore e ele te leva à copa, aos ramos, sem ser necessária a escuridão da raiz. Esse é o mundo novo. Esse é o mundo de visão maior, de escala tonal maior, de maior frequência, que está aberto para todos nós, está aberto para você. Mas você só vai atingi-lo se realmente conseguir mudar as memórias que foram implantadas em você. Memórias falsas, mentiras, desinformações, que não deixam que você entenda e encontre quem você realmente é. O verdadeiro você está aí, latente, querendo vir para fora e manifestar-se, te levando para esse mundo que eu estou falando. Mas sem você saber a verdade do mundo, a verdadeira história da humanidade, a verdade sobre você mesmo, você vai continuar aí preso, passando por dor e achando que isso é o certo, ou que não é, mas sem saber como sair disso. Então há um outro caminho. Venha comigo, que eu posso te contar um pouquinho disso e juntos encontrarmos essa nova forma de viver e de encarar a realidade de uma forma muito mais potente, justa, coerente, e influenciarmos os outros, né? Nessas ondas, por sermos nós diferentes, podermos influenciar aqueles que já estejam prontos. É isso aí, pessoal. Um abração para você e até o próximo Despertos. É com você, Cris. Bem, pessoal, você está gostando, né? O programa Despertos é assim, é busca profunda de autoconhecimento, é esclarecimento de massa, e a gente deve agradecer a Maria, porque a Maria compartilha conosco todo esse conhecimento fraternalmente. Gratidão, Maria, gratidão a você, internauta, que acompanha o meu trabalho, da Maria Pereda. Então eu peço que você se inscreva no canal de Maria Pereda, que é o Sol Negro 11, e o meu Cron TV no YouTube. Gratidão, pessoal. Até o próximo Despertos. Vem com a gente aqui nessa jornada.